Bom dia, família Crescer! Sejam todos bem-vindos. É uma alegria estar recebendo todos vocês hoje no nosso canal oficial. Vamos começar já o nosso treinamento para Ônix e Safira, um treinamento exclusivo para vocês que já fazem parte do nosso projeto, ainda estão na jornada do aprendizado, começando agora a desenvolver as principais competências e habilidades. Sejam todos bem-vindos. Quem ainda não se conectou, convide as pessoas do seu time, da sua equipe para se conectarem, que a intenção é que nessa manhã a gente possa compartilhar conhecimento, experiência, de maneira que tudo isso possa agregar valor a vocês, não só na vida profissional, na carreira da Crescer, mas também na vida pessoal, certo? Esses encontros de Ônix e Safira nós realizamos normalmente uma vez ao mês, não tem uma data pré-estabelecida. Nós realizávamos antes esses eventos presencialmente, mas como nós estamos crescendo por todo o Brasil, já estamos alcançando aí mais de 20 estados no nosso país. A partir de agora a gente sempre vai fazer esses treinamentos com uma transmissão ao vivo. A gente tem toda uma equipe, uma empresa especializada nessa transmissão. Então eu tenho certeza que a gente quer entregar o melhor para vocês, tá bom? E aí eu peço que ao final do treinamento vocês também deixem o feedback. Eu vou falar de um e-mail que vocês podem mandar para mim, sugestões, o que vocês gostariam de escutar. contato@grazisalomão.com contato@grazisalomão.com. Envie através desse e-mail, eu quero que vocês me enviem sugestões, o que vocês têm tido de dificuldade, quais são as principais dúvidas que vocês gostariam de esclarecer, não necessariamente sobre a empresa, mas principalmente sobre a metodologia, do que vocês acreditam que seria importante vocês desenvolverem, aprenderem um pouco mais, para que possam ser mais assertivos no resultado de vocês, tá bom? A ideia é que a gente possa compartilhar então um pouquinho dessa experiência e, obviamente, trazer algum nível de conhecimento a mais do que você tem hoje, para que você possa florescer nesse projeto, para que você possa realmente alcançar os seus sonhos, ajudando aí a missão da nossa empresa a ser realizada, né? Que é o combate à fome no Brasil até 2030. Antes da gente falar um pouquinho de metodologia, dos conhecimentos, eu queria compartilhar um pouquinho da minha trajetória. Eu não sei se todos que estão me escutando aqui já me conhecem ou talvez estejam conectados pela primeira vez em um treinamento, mas eu sou a Grazi Salomão, eu tenho 34 anos, hoje eu estou como Blue Diamond na Crescer, mas mais importante do que ter um PIN, ocupar algum patamar, hoje a nossa equipe, que você inclusive faz parte dela, nós trabalhamos e o nosso trabalho, ele gera hoje a doação de 5 toneladas de alimento, né? A distribuição desses alimentos, não sei se todos sabem como acontece, mas a Crescer Livre, ela mapeou o Vale da Miséria, certo? Que nasce numa cidade que se chama Araçuaí, aqui no Vale do Jequitinhonha, e esse Vale da Miséria, ele termina lá no sertão nordestino, lá no Piauí. Essas 7 milhões de pessoas que vivem, né, na verdade dormem sem saber o que vão comer no dia seguinte, na refeição seguinte, elas estão então mapeadas e nós começamos o trabalho exatamente há 120 dias atrás, realizando as primeiras entregas na cidade de Araçuaí. Hoje, aproximadamente 800, um pouco mais de 800 famílias estão nessa condição de miséria, entre 7 milhões de brasileiros que vivem nessa condição. E dentro dessas mais de 800 famílias, apenas em Araçuaí, nós já conseguimos abraçar uma média de 600 famílias. Então, todo o trabalho que a gente vem realizando de forma coletiva, né, que a gente está engajado através da Crescer Livre, tem promovido o alimento, a fartura, a mesa dessas 600 famílias que já não sabem mais o que é a fome. E eu te parabenizo pelo esse trabalho que você está realizando, porque mesmo você sem conhecer essas famílias, você já está gerando um grande impacto social. E é daí que nasce o conceito do empreendedorismo social, que você tomou a decisão de participar de um projeto, não que visa trazer só algum nível de resultado financeiro para a sua vida ou qualquer outra questão de ordem material, mas o seu trabalho ele está gerando um impacto na sociedade e eu tenho certeza que você vai ter grandes benefícios e vai conseguir construir um legado e além de um legado, grandes coisas na sua vida também, tá bom? Então eu sempre te encorajo a trabalhar nesse projeto, colocando a missão no coração. Óbvio, nós trabalhamos dentro de uma oportunidade de negócio, a gente não pode excluir as características de um negócio, mas quando você consegue trabalhar em um negócio, colocando a missão, a ideologia organizacional dessa empresa como prioridade, pode ter certeza que a prosperidade e a abundância vão ser consequências na sua vida. E esse é o meu convite. Assim eu escolhi trabalhar desde que a missão da nossa empresa foi revelada. Mas eu estou na Crescer Livre
Há 1 ano e 4 meses, eu comecei esse trabalho exatamente dia 1º de junho de 2018 e eu falo uma frase que eu compartilho essa frase em todos os meus treinamentos e principalmente vocês que estão iniciando nessa carreira agora. Tudo que é grande começa pequeno. Eu não nasci Blue Diamond a crescer. Eu comecei como Ônix, eu me transformei em Safira, depois eu virei Rubi, depois eu me tornei Esmeralda. Não importa em quanto tempo você vai galgar um patamar dentro do plano de carreira. O que é importante você entender é que nós temos que dar o nosso melhor todos os dias. Eu costumo dizer que não importa a velocidade quando você tem certeza da sua direção. Então, se você tem certeza de que tudo que você está fazendo hoje, através da empresa, você está seguindo no caminho correto, você está seguindo a direção de uma liderança que já tem êxito, que já tem sucesso, não importa o tempo, com certeza você também vai chegar aonde nós chegamos e em patamares muito maiores que os nossos também. Mas uma característica que eu me lembro que eu adquiri e eu desenvolvi e não abri mão de ter, desde que conheci o marketing de relacionamento como modelo de negócio, e agora principalmente no formato do empreendedorismo social, era justamente ter obediência a uma metodologia. Quando a gente fala de método, a gente está falando de etapas, né, que vão nos levar a algum resultado final. E se você tem essa habilidade também, você também tem essa obediência de seguir o passo a passo, eu tenho certeza que o que diferencia você que está me escutando agora do meu resultado é só uma questão de tempo, certo? Quanto mais você aprimorar as suas habilidades, quanto mais você desenvolver e estiver comprometido a desenvolver novas competências que principalmente tire você da sua zona de conforto, com certeza você vai crescer muito mais. Eu gosto de compartilhar algumas situações pessoais. Hoje, por exemplo, eu estou aqui quebrando vários padrões pessoais. Eu sempre tive muita resistência a falar para uma câmera. Eu sempre fiz treinamentos presenciais por todo o Brasil. Mas hoje, de acordo com o alcance que nós tivemos através do Projeto da Crescer, eu não consigo estar presencialmente em todos os 20 e tantos estados do Brasil. Então eu precisei também me desenvolver como pessoa, quebrar as minhas crenças limitantes para poder conseguir estar aqui hoje falando para vocês através de uma câmera. Então é isso que eu estou dizendo. Se você se propor a sair da sua zona de conforto, desenvolvendo competências, habilidades, que só para aquilo que você faz profissionalmente hoje você não precisa, mas para crescer é necessário, eu tenho certeza que você vai ter sucesso aqui também, certo? E é sempre importante a gente lembrar que o nosso sucesso na Crescer está diretamente ligado àquilo que nós oferecemos ao outro. Então, quanto mais eu levar o conhecimento a vocês, quanto mais eu ajudá-los, por consequência, eu vou crescer também, certo? Voltando um pouquinho da história, ainda continuando a compartilhar um pouquinho dessa experiência, quando eu comecei no marketing de relacionamento, segunda-feira, agora dia 28, vai fazer 4 anos que eu atuo nesse modelo de negócio. Eu entendi lá atrás, quando eu comecei a trabalhar nesse projeto, né, não da Crescer em uma outra companhia, que a constância ela era a ferramenta mais apropriada para eu ter algum nível de resultado. Porque quando a gente começa no projeto, e eu estou falando para vocês que estão iniciando essa caminhada, a gente entra muito motivado, a gente entra cheio de euforia, a gente consegue ver através da Crescer uma nova esperança, uma nova possibilidade de a gente conseguir realizar os nossos sonhos, conseguir realizar conquistas que ao longo da vida a gente não teve oportunidade. E aí a gente entra com essa motivação interna e ela é determinante para que inclusive a gente possa tomar a decisão e iniciar esse caminho como um desafio. Mas é claro que a jornada ela não é fácil. É claro que no meio do caminho pedras, obstáculos vão surgindo. Mas quando você tem muita clareza daquilo que você quer conquistar, não só de ordem material, mas talvez de ordem imaterial também, quando você tem clareza nisso e sabe aonde quer chegar, independente dos obstáculos, independente das pedras, você continua persistindo nessa caminhada. Então, 2 características, eu acredito que elas são extremamente importantes para que vocês possam chegar em patamares muito maiores do que estão hoje. Primeiro, a persistência, ela é fundamental. A pessoa que não persiste, não só na Crescer, em qualquer área da vida dela, ela não vai ter êxito naquilo que ela se propõe. E ela vai passar uma vida desistindo. E aí imagina você acumular ao longo de uma vida selos de desistência. Eu tenho certeza que isso não faz parte daquilo que você almeja conquistar na sua vida. Então a persistência é fundamental, não vai ser fácil. Eu espero que a pessoa que te trouxe para esse projeto não tenha te dado garantia de que seria fácil.
E se você está vivendo uma situação que não está fácil, eu te digo, fique em paz, tá tudo certo, ok? Se não tá fácil, tá tudo certo. Se tiver muito fácil, começa a ficar desconfiado, tem alguma coisa de errado nisso aí, tá bom? A segunda característica que a gente vai ter que desenvolver, porque isso é fundamental, e eu tenho convicção no que eu vou dizer para vocês. As pessoas que estão hoje em patamares muito significativos nesse modelo de negócio, com certeza, ao longo de uma jornada, elas desenvolveram essa competência que a gente chama de resiliência. O que é a resiliência? A pessoa que é resiliente é aquela que tem a capacidade de, diante de uma adversidade, ela ter jogo de cintura, ela não colocar em xeque os seus objetivos, ela não vai desistir, porque ela sabe que aquele momento é pontual e que se ela se desenvolver e desenvolver algo que ela não tem hoje, naturalmente ela vai conseguir sair daquele momento de crise e dar um passo à frente, certo? Porque a jornada, ela não vai trazer ações que vão gerar algum nível de estabilidade. Esse negócio, assim como qualquer mercado que você vai investir, ele é sazonal. Mas a sazonalidade desse modelo de negócio não necessariamente está alinhado a algum processo direto da empresa, mas principalmente está alinhado ao nosso comportamento. Porque quando a gente oscila o nosso comportamento, as nossas crenças, os nossos padrões de pensamento, a gente faz com que o nosso modelo se torne sazonal. Então, de repente, você graduou a Onyx, no segundo mês se tornou Safira e, poxa, no terceiro, quarto mês você voltou a ser Onyx, não requalificou. Por que isso acontece, Grazi? Não necessariamente porque as coisas estejam erradas, mas porque você não conseguiu, talvez, manter uma constância no seu padrão de pensamento, nas suas crenças, talvez nas ações. No primeiro momento que a gente entra altamente motivado, extremamente engajado, a gente mantém uma frequência das ações, levando a essa constância. Mas quando você, ao longo da jornada, começa a viver as experiências que são um pouco mais negativas, que são as pedras, os obstáculos, e você não consegue manter esse padrão de qualidade dos seus pensamentos, das suas crenças, você mesmo provoca uma oscilação e uma sazonalidade no seu crescimento. Onde eu quero chegar com isso? Que se você quer crescer nesse projeto, você precisa verdadeiramente fortalecer as suas crenças. E eu não estou dizendo que é fácil, porque a gente não acorda todos os dias, crescer, vamos para cima. Não, todos nós passamos por problemas pessoais, todos nós temos as nossas dificuldades, cada um tem uma competência ou uma habilidade que não é muito bem desenvolvida, mas se você se esforçar, se você se esmerar e se você realmente desejar ardentemente vencer essa etapa, eu tenho certeza que você vai ter sucesso aqui, certo? Então a persistência e a resiliência são duas características extremamente importantes para que você possa ter sucesso, não só no projeto da Crescer, mas em qualquer área da sua vida, certo? Assim como cuidar do seu corpo físico, manter uma vida de qualidade, em um relacionamento, em qualquer área da vida, a gente precisa ter persistência e ter resiliência. E as pessoas que são mais resilientes são normalmente as pessoas que alcançam os maiores níveis de prosperidade e abundância, porque elas não deixam com que uma falta, uma escassez, um obstáculo tire elas, desvie eles daquele caminho que elas sabem que é a direção. Então, muitas vezes as pessoas falam assim, Grazi, deve ter alguma coisa de errado, porque eu estou seguindo a receita do bolo. Tudo aquilo que a minha liderança fala comigo, eu estou fazendo. E por que eu não estou conseguindo crescer? Porque não necessariamente seguir a direção vai te levar ao sucesso. A questão é como que você está cuidando da qualidade dos seus pensamentos na direção que você está seguindo. Você está seguindo aquele caminho porque alguém mandou você seguir ou porque você compreendeu o significado de seguir aquilo ali? Porque você acredita? Porque por mais que exista uma receita e você não acreditar, não absorver aquilo como algo positivo, eu tenho certeza também que você pode, às vezes, retardar esse processo de crescimento, às vezes acelerar, mas não na velocidade que você talvez até acreditaria que poderia potencializar. Então esteja muito atento, porque por mais que você pratique as atividades geradoras de renda com constância, mas se você não manter a qualidade dos seus pensamentos ao gerar essas atividades, não vai fazer sentido. O que eu quero dizer com isso? Que trabalhar na Crescer Livre tem que ser um projeto leve, tem que ser um projeto onde promova você a alegria. Isso não pode ser um peso na sua vida. Não faz sentido você investir mais tempo, certo? Porque além das suas atividades profissionais, você investir mais tempo, investir mais energia,
investir um novo engajamento em um projeto que se torne um peso para você. Eu sempre busquei fazer esse negócio com muita leveza. E aí as pessoas falam assim, Grazi, como que eu posso transformar essa atividade em algo que traga mais leveza na minha vida? Primeira coisa que é importante você entender. Você não vai resolver todos os problemas da sua vida em 1 mês, 2 meses, 6 meses, 1 ano na Crescer. Imagine que tudo que você conquistou hoje, positivamente ou negativamente, que sejam dívidas, que sejam fracassos em qualquer área, você não vai resolver isso da noite para o dia. Até porque tudo que você conquistou hoje também levou um tempo nessa fase de construção. E você não vai desconstruir isso da noite para o dia. Você precisa ter a persistência e entender que se você der um passo a cada novo dia, com certeza você vai conseguir desconstruir aquilo que foi construído. Então a gente não pode transferir para um projeto, a gente não pode transferir para Crescer a responsabilidade de uma resolução das nossas vidas. Eu vou dar um exemplo clássico. Às vezes as pessoas elas conhecem a Crescer Livre e enxergam na empresa um caminho para elas saírem de um endividamento. Maravilha, está certíssimo. Com certeza, Crescer Livre é uma oportunidade para você agregar renda sem precisar parar de fazer o que está fazendo, e essa renda pode ajudar você a minimizar ou amortizar esse seu endividamento. Mas imagine que você tenha hoje, sei lá, 10 mil reais em dívida. Você não pode querer trabalhar em um projeto que um mês você traga esses 10 mil reais em receita para liquidar uma dívida. Até porque esses 10 mil reais que você acumulou em dívida, você não construiu em um mês. Então você não vai desconstruir aquilo que você construiu em uma jornada. Aqui é a mesma coisa, mas eu garanto a você que se você tiver constância, se você seguir a receita, tiver método e principalmente manter no caminho da direção correta, com certeza você vai liquidar o seu endividamento e muito mais que isso, vai prosperar ajudando as outras pessoas. E aí, qual é a proposta? Como fazer esse projeto com um pouco mais de leveza? Coloca a missão do projeto no seu coração. Porque quando você entende que existem pessoas hoje com uma qualidade de vida muito inferior à sua, que não sabem nem o que é o alimento, você também traz leveza à sua caminhada. Não no sentido de que você não vai se dedicar e se engajar tanto, mas lembre-se que tudo aquilo que você tem já é extremamente relevante para você dar mais um passo na direção dos seus sonhos. Portanto, fica uma dica das pessoas de sucesso, seja altamente grato. Pratique a gratidão por tudo aquilo que você tem. Mesmo que você tenha uma timidez, mesmo que você não saiba se comunicar de forma assertiva, você fala, certo? Porque hoje existem pessoas que inclusive fazem parte do nosso projeto que têm a deficiência auditiva, que têm a deficiência na comunicação, que têm a deficiência visual e elas se engajam no projeto e não colocam esses obstáculos como dificuldades. Pelo contrário, são pessoas altamente gratas a Crescer como uma ferramenta, como uma oportunidade que está mudando a realidade deles, que está mudando essa situação. Então acredite nisso também. Tenha gratidão por tudo aquilo que você já tem. Porque não é o que te falta que vai te levar necessariamente a um resultado melhor. É quando você consegue valorizar aquilo que você tem e multiplicar aquilo que você tem aos outros, que com certeza você vai crescer mais. E se você já tem inteligência, se você já tem saúde e pode servir a Crescer para que possa levar o alimento a outras mesas que não têm o alimento, você já está fazendo algo extraordinário na sua vida. E como consequência, no tempo certo, que nem é do nosso controle, você também vai ter os seus resultados, ok? Então, quer fazer esse negócio com mais leveza? Valorize a empresa que você trabalha, trabalhe com leveza através de uma missão, colocando essa missão no seu coração. E entenda que existem outras pessoas que gostariam muito de estar no lugar que você está hoje, tendo as características que você tem e não tem essas condições. Então, já que elas não têm, vamos usar das nossas condições e fazer com capricho. O Mário Cortella, ele fala essa frase que eu acho super significativa. Quando você faz com capricho nas condições que você tem, você pode ter sucesso em qualquer área da sua vida. Não são as suas condições que vão determinar o seu resultado, mas é o que você faz em relação às condições que você tem. E aí, quando você, das condições que você tem, na estrutura que você tem, coloca tudo aquilo com amor e faz com capricho, com certeza você vai ter sucesso. E eu vou falar para vocês, é tão simples esse nosso negócio que eu costumo dizer que para a gente fazer a Crescer, a gente precisa de 3 materiais. E eu separei eles aqui, porque assim eu comecei o meu negócio também há 4 anos atrás. A gente precisa de um caderno
de uma caneta e preferencialmente da Bíblia do nosso negócio, que é esse livro aqui, GoPro. Ele foi escrito pelo Eric Worre e o Eric Worre, ele relata nesse livro quais são os 7 passos que qualquer profissional precisa desenvolver e caminhar para se tornar um profissional de sucesso no marketing de rede. Então, através desses 3 materiais, de um caderno, de um bom livro que te dá a direção e de uma caneta, você pode fazer esse negócio. De verdade, você nem precisa de um computador para fazer isso aqui. Trabalhe para que através do papel e da caneta você consiga aumentar os seus recursos no negócio e depois investir. Aí sim você começa a investir. Você investe num notebook, você investe num bom aparelho, porque às vezes as pessoas dizem assim, Grazi, mas eu não tenho um notebook para apresentar o plano, eu não tenho um bom aparelho celular. Olha só, o celular que eu tenho hoje é um celular que eu comprei depois que eu me graduei a Red Diamond na empresa. Mas o telefone que eu tinha antes era um telefone inferior. A gente não tem que ter as melhores condições para agir na direção correta que vai nos levar ao sucesso. Pelo contrário, haja nas condições que você tem para que você melhore essas condições que vão permitir você fazer melhores investimentos. Ou seja, não coloque a falta de recursos ou os recursos que ainda são limitados como uma crença limitante para você ter sucesso no projeto. Eu vejo muito isso, as pessoas dizerem, ah não, primeiro eu vou comprar um computador, primeiro eu vou comprar isso, eu vou investir nisso. Quando eu tiver todos os meus equipamentos, aí eu começo a trabalhar no projeto. Não, você vai trabalhar para que o projeto seja a fonte de recurso de você fazer novos investimentos no seu negócio, na sua plataforma de trabalho, trazendo a estrutura necessária, ok? Então, por que eu falo isso? Porque o nosso negócio ele tem que ser muito simples. Vocês que estão começando agora, inspire aqueles que virão com você através da simplicidade. Imaginem vocês, eu levei 4 anos para agora ter uma câmera potente que está aqui na minha frente, com uma equipe de retaguarda me dando suporte para poder oferecer o conhecimento. Eu não comecei o meu negócio com uma equipe, eu não comecei o meu negócio com uma câmera profissional, eu comecei o meu negócio com um caderno e uma caneta. Depois de me tornar Blue Diamond, que eu comecei a reinvestir os meus ganhos em criar uma estrutura que me dê condições de multiplicar e levar mais conhecimento àqueles que trabalham comigo. Então vocês que são Ônix e que são Safiras, não se cobrem de ter essa estrutura pronta. Pelo contrário, trabalhem nas condições que vocês têm para que com o tempo vocês criem essas condições e naturalmente possam gerar mais impacto naquelas pessoas que caminharão com vocês também. Essa é a ideia, esse é o conceito. Aonde eu quero chegar? A quarta característica, a terceira característica, depois de persistência, depois de resiliência, é você ter a habilidade de tudo que você escolher fazer neste projeto, você fazer com simplicidade. Com simplicidade. E por que eu estou dizendo isso? Porque quando você traz novas pessoas ao projeto, você deve patrociná-las de maneira responsável. E eu vou explicar hoje para vocês como fazer isso, como eu fiz isso quando eu comecei a trabalhar no marketing de relacionamento. E através de ferramentas simples e de uma linguagem simples, você consegue ensinar a todas as pessoas que vão caminhar com você a ter sucesso também. Mas se você transformar essa simplicidade em algo complexo, e aí o que vai acontecer? As pessoas vão pensar assim, ah, poxa, essa pessoa ela tem resultado porque ela tem uma infraestrutura, essa pessoa ela tem resultado porque ela tem toda uma condição que eu não consigo ter hoje, então eu não vou conseguir ter sucesso. Não vai ter como eu realmente caminhar nesse projeto e chegar onde ela chegou. Isso é importante dizer. Então olha só, gente, eu vou falar para vocês o tanto que é simples esse projeto, certo? A gente fala que nós temos que nos tornar pessoas altamente habilidosas em apenas 5 atividades que nós chamamos aqui de atividades geradoras de renda. Eu vou pegar um quadro aqui, vou pedir o pessoal para me ajudar e eu vou explicar para vocês. Ó, veja só, hoje eu tenho aqui do meu lado, dentro de um escritório, de uma estrutura, um flip chart. Mas qualquer um pode comprar por 50 centavos uma cartolina em casa, uma canetinha e fazer da mesma forma que eu vou fazer para os seus, certo? Então veja só, quando a gente entrou para o projeto, assim como vocês entraram, a nossa missão é compartilhar o conhecimento. O Eric Worre fala aqui no GoPro que a missão de uma pessoa que trabalha nesse modelo é educar e informar.
Quanto mais vocês educarem e informarem as pessoas que caminham com vocês, levando elas ao mesmo nível de conhecimento que vocês têm, com certeza vocês vão crescer no projeto. A gente fala tanto de crescer livre, crescer com liberdade. A única forma que existe efetivamente de você crescer com liberdade na empresa é quando você consegue fazer com que as pessoas que trabalham com você façam o que você faz, ou até melhor que você, e não há vaidade nisso, certo? Não necessariamente você vai ser o melhor em todas as fontes de atividades geradoras de renda. Então veja só, quando você patrocinar uma pessoa, é importante você dizer para ela tudo isso que eu vou dizer agora, que o nosso negócio ele é simples e que ele vai se basear em 5 atividades geradoras de renda. A gente fala o seguinte, o negócio da Crescer, ele começa através da construção de uma lista. Então, por isso que com um caderno e uma caneta, você pode fazer esse negócio em qualquer lugar que você tiver. Na sua casa, no seu trabalho, na praça de alimentação de um shopping. Não existe um lugar apropriado. Então, eu vou mostrar para vocês que como eu comecei o meu negócio. Aqui tem uma lista de contatos. Eu coloquei aqui os nomes e os telefones das pessoas. Então, o que eu indico? Você vai entrar ao projeto e eu já estou te ensinando o que você vai fazer com os seus. Verifique se todas as pessoas que hoje já fazem parte do seu time já têm essas atividades com clareza no seu coração, na sua mente, e se não, realinhe com elas a maneira correta de seguir o passo a passo, ok? Então vamos lá. A gente sempre sugere que uma pessoa, quando entrar ao projeto, ela construa uma lista de 50 nomes. Essa lista deve conter os nomes mais o telefone de cada uma delas. A receita diz nome e telefone. E por que eu reafirmo o telefone? Algumas pessoas sempre dizem assim, Grazi, não precisa pôr o telefone não, ele já está no meu telefone, ele já está no meu aparelho de celular, quando eu for ligar para as pessoas, eu já vou lá. Não, não faça isso. Segue a receita, que através dessa receita básica e simples, apenas numa folha de papel, eu vou provar para vocês que para a gente realmente construir renda nesse projeto, a gente consegue dedicar 8 a 10 horas por semana. Ou seja, você realmente pode, em tempo parcial, aumentar a sua renda, trabalhando num projeto que vai promover você a liberdade e, junto com isso, contribuir para erradicar a fome no Brasil. Então, veja só, se você parar para construir uma lista de 50 nomes com o telefone ou você patrocinar uma pessoa fazendo junto com ela a construção dessa lista, eu acredito que você vai gastar 1 hora de trabalho nessa atividade, ok? Você que é Ônix, você que é Safira, já tem hoje 1, 2, 3 pessoas engajadas no seu time trabalhando no projeto, de repente você não vai fazer isso mais para você, mas você vai garantir que a sua equipe realmente faça isso de forma correta. Então, qual é a minha sugestão? Marque um horário com eles, destine 1 hora do seu tempo na sua semana para estar junto com as pessoas do seu time e ajudá-los a construir uma lista. Outra dica que eu dou, depois eu vou disponibilizar para vocês um material que são perguntas, são mais de 60 perguntas que ajudam a gente a criar uma nova memória e trazer de volta lembranças de pessoas que normalmente a gente esquece. É normal que quando a gente começa a construir a nossa lista, a gente pega um telefone e faz essa situação aqui, ó, vai passando o dedo. E eu falo assim, quando eu vejo uma pessoa construir uma lista passando o dedo no telefone, eu digo, essa pessoa está julgando. E o grande segredo deste negócio é construir uma lista sem qualquer nível de julgamento. Veja só, quando eu conheci esse projeto, eu estava no auge da minha carreira enquanto Master Coach. Imagina se a pessoa que tivesse me convidado, tivesse pensado assim, poxa, a Grazi é uma profissional do mercado, ela já tem um bom reconhecimento, ela já tem uma boa renda, ela já tem uma boa estrutura de trabalho. Eu não vou convidá-la para esse projeto não. Se ela tivesse pensado assim, hoje eu não estaria aqui onde eu estou, entende? Então não julgue ninguém ao colocar os nomes na sua lista, até porque a gente não sabe quais são as motivações e as necessidades das pessoas, certo? Por exemplo, o que me motivou a vir trabalhar com marketing de relacionamento não foi necessariamente ganhar mais dinheiro. Eu estava até satisfeito com aquilo que eu tinha enquanto remuneração na minha profissão, mas para ganhar o que eu ganhava, eu não tinha tempo livre. E eu tinha uma consciência, inclusive como uma profissional do mercado do coach, que se eu continuasse fazendo tudo aquilo que eu somente fazia, eu ia continuar tendo a vida que eu tinha. Então eu resolvi empreender e dedicar 8 a 10 horas por semana a esse projeto, porque eu queria, através do marketing de relacionamento, construir o tempo livre que eu não tinha através da profissão que eu realizava.
Então, às vezes, as pessoas que você vai colocar na sua lista não vão vir motivadas só pelo dinheiro. Às vezes vão vir motivadas porque querem conquistar mais qualidade de vida. Uma coisa muito bacana, através da missão da Crescer, que é acabar com a fome no Brasil, às vezes, a pessoa que conhecer o projeto da empresa vai vir 100% motivado pela missão. Isso está acontecendo com muita frequência. Eu tenho rodado esse Brasil, ontem eu cheguei de São Paulo, na semana passada, retrasada, eu estava no Rio de Janeiro, e várias pessoas, nas apresentações que nós realizamos nos últimos 15 dias, tomaram a decisão de empreender na Crescer pelo sentido social, pelo empreendedorismo social. A motivação, o que ardeu no coração delas foi justamente ajudar a trabalhar em um projeto de combate à fome no Brasil. E aí, se você, de repente, passa uma pessoa na sua lista que já tem um bom ganho financeiro, que já tem uma boa profissão, que já tem uma qualidade de vida, dizendo, essa pessoa não vai ter nenhuma motivação aqui. De repente, essa pessoa, ela ama ajudar pessoas, ela gostaria muito de se envolver em um projeto de ordem social e não sabe como fazer isso. E quando você apresentar o projeto da Crescer, isso pode arder no coração dela. Ela fala, peraí, faz muito sentido para mim, porque eu cheguei onde eu cheguei e eu gostaria muito de compartilhar tudo aquilo que eu construí. E essa missão faz sentido para aquilo que eu quero almejar como um legado na minha carreira ou na minha vida pessoal. Então, esteja atento. Esses 50 nomes e telefones, você pode construir a partir das perguntas que a gente vai compartilhar com vocês, mas não julgue as pessoas, ok? E quando você estiver construindo essa lista com alguém que faz parte da sua equipe, também não permita com que essa pessoa julgue. Por quê? Lembre-se, a gente nunca sabe quem é o Royal Diamond da nossa rede. Eu costumo dizer assim, não existe uma estrela na testa para dizer que essa pessoa, aquela pessoa é um diamante e por aí vai. Não faça esse julgamento, não crie expectativas. Nós nunca vamos saber sobre a real performance de cada pessoa que entra no nosso grupo. Por quê? A performance de uma pessoa e o seu sucesso através do marketing de relacionamento está diretamente relacionada ao nível de engajamento e motivação intrínseca, de motivação interna. E você não tem o controle sobre as motivações das pessoas e o nível de comprometimento delas. Porque esse não é um negócio onde você se torna chefe de alguém. Esse é um negócio que você lidera pessoas. E claro, se você quer um time que ande em harmonia, que caminhe em termos de produtividade, seja o primeiro a ser o mais produtivo. Porque aqui a gente lidera pelo exemplo, ok? Maravilha! Depois de construir uma lista de 50 nomes com telefone, num tempo aí médio de 1 hora, aí você vai partir para a segunda atividade geradora de renda, que são os convites, ok? Eu verifico que muitas pessoas não conseguem ter êxito no projeto porque queimam etapas. A receita diz, eu faço uma lista, depois eu faço os convites. E quando normalmente a gente conhece esse projeto, principalmente no primeiro dia da apresentação, vários nomes começam a vir à nossa cabeça. E na ansiedade, às vezes, a gente dá um tiro no pé. A gente sai daquela apresentação, já começa a pensar naquelas pessoas. Eu tenho certeza que João vai gostar desse negócio, Maria vai adorar essa missão. E no dia seguinte, até mesmo antes de cadastrar no projeto, a gente já começa a fazer os convites. Só que veja só, convidar as pessoas também tem um script. Convidar as pessoas para conhecer esse projeto também tem uma metodologia. E se você ultrapassar daqui para cá, não vai dar certo. Por quê? Veja só, acompanhe esses números agora. Normalmente, quando a gente liga para 50 pessoas, tá? E aí, detalhe, o convite é uma ligação. Há pouco tempo agora, uma pessoa da rede me perguntou, Grazi, eu criei uma mensagem padrão pelo WhatsApp, mandei para os meus amigos e através dessa mensagem eu liguei depois e tive efetividade no convite. Você acha que a gente poderia multiplicar isso para nossa rede? Eu te digo, não faça isso. Sabe por quê? Convite tem muito a ver com uma questão chamada credibilidade. Ok? Nós não conhecemos o passado das pessoas. E esse é o único negócio que, independente do passado que você tenha, você pode reconstruir uma história de sucesso. De repente, você que criou uma mensagem padrão é uma pessoa que tem muita credibilidade. E aí, quando você manda essa mensagem para aquela pessoa, poxa, João mandou mensagem para mim, me convidando para um projeto. João é uma pessoa de sucesso. Aonde ele falar que ele vai, eu estou indo junto. Mas, de repente, a Maria, que vai seguir os seus passos e vai criar uma mensagem padrão no WhatsApp e multiplicar enquanto linha de transmissão, não tem o mesmo nível de credibilidade. E na hora que essas pessoas receberem essa mensagem, vão pensar, ih, lá vem Maria, mais uma história, mais uma situação, Maria não cansa, Maria faz um tanto de coisa ao mesmo tempo.
Então eu não sugiro. O convite ele tem que ser uma ligação telefônica que vai durar no máximo 2 minutos. Porque veja só, de repente uma pessoa que não tem credibilidade, que tem um histórico, às vezes de empreendedorismo que não deu certo, ou às vezes de uma carreira que ela não teve êxito, ela pode ligar para uma pessoa e fazer um convite pedindo uma ajuda. Olha só, quer ver uma pessoa que não tem a credibilidade de fazer um convite através de uma ligação? Ei, João, tudo bem? E aí, como é que estão as coisas? Aqui é a Grazi. E aí, como é que tá a sua família? Como é que tá o seu trabalho? Tem tirado férias, né? A gente fala de praticar o forme, que é perguntar sobre a família, sobre a ocupação, sobre a recreação, antes de passar uma mensagem. E aí a pessoa que está fazendo o convite, que não tenha tanta credibilidade, pode dizer: então, João, você sabe que eu venho aí de uma vida de muita luta, né? Eu tenho aí tentado conhecer várias situações e até empreender. E eu conheci um projeto super agora inovador, que está em expansão pelo Brasil, e acredito que eu possa, sim, construir uma nova vida através desse projeto. Mas, João, você é uma pessoa de sucesso, e eu sempre admirei tudo aquilo que você faz, e eu não quero dar mais um passo em falso na minha vida. E eu queria te pedir uma ajuda, João. Será que você poderia ir comigo à apresentação desse projeto, para que você possa me dar a opinião se esse projeto realmente pode ou não fazer sentido na minha vida? E, de repente, você vai convidar uma pessoa para ir lá te dar uma ajuda. De forma que quando ela chegar lá, ela pode expandir tudo aquilo que ela tem construído dentro dela e até mesmo se interessar em fazer parte do time e te dar força e ajudar essa pessoa a reconstruir uma história junto com ela. Portanto, uma mensagem de WhatsApp você não consegue criar esse nível de convite. O convite, então, gente, ele não precisa ser um padrão. Você não precisa ser um robô convidando as pessoas. Você pode flexibilizar o convite, transformando ele de forma profissional. E aí, o que eu sugiro? Eu sugiro que você use algumas palavras que são palavras-chave, ok? Você pode usar no seu convite a palavra-chave projeto. Eu não uso normalmente a palavra empresa, ok? A palavra projeto, ela gera muito mais assertividade e atração de uma pessoa a vir conhecer o nosso negócio. Eu também não falo negócio, eu falo projeto. Você pode falar projeto inovador. Outra expressão que a gente também verifica que traz êxito na assertividade, na atração das pessoas, que desperta curiosidade nelas para que elas venham conhecer o nosso negócio. Você pode falar um projeto em expansão nacional. Uma outra palavra que você pode utilizar, um projeto que vai gerar um consumo inteligente. E aí, claro, a pessoa vai virar para você e vai falar assim: mas Grazi, como assim um consumo inteligente? Como assim um projeto inovador? Como assim um projeto em expansão? Qualquer uma dessas expressões vai despertar em todas as pessoas o que nós almejamos e temos como objetivo ao realizar um convite, que é despertar uma curiosidade. Ok? Só que, independente de qual nível de curiosidade que essa pessoa que está sendo convidada apresente a você em uma ligação telefônica, a sua resposta ela precisa ser padrão. Você vai dizer: olha, eu não consigo te explicar através de uma ligação o que é a inovação desse projeto. Eu não consigo te explicar através de uma ligação a amplitude da expansão desse projeto. Eu não consigo te explicar agora numa ligação telefônica como que você consegue conquistar um consumo inteligente fazendo o que você faz. É por isso que eu estou te ligando e te convidando para ir a uma apresentação profissional. Até porque grande parte desse projeto e de toda a explicação que eu quero fazer a respeito desse convite é visual. Então, 95% de tudo aquilo que eu quero explicar para você desse projeto inovador em expansão que gera consumo inteligente é visual. Outra coisa, o convite, você tem que ter um senso de urgência. Quando as pessoas começam a convidar e bater muito papo, elas já estão errando na sua atividade geradora de renda número 2, certo? Quando eu comecei a desenvolver esse modelo de negócio, como eu gosto de falar muito, vocês sabem, eu pensava assim: como que eu vou conseguir convidar um amigo, uma pessoa da minha intimidade em 2 minutos? Como que eu vou ligar para ela em 2 minutos, conseguir, de uma certa forma, despertar uma curiosidade naquela pessoa para ela ir comigo a um evento? Eu não vou conseguir. E aí, o que eu entendi? Que o senso de urgência determina o nosso resultado. E aí, o que eu fazia? Quando eu ligava para uma pessoa, eu já informava ela no início da ligação assim: João, tudo bem? Aqui é a Grazi, como é que você está de tempo aí? Pode falar 2 minutinhos?
Até porque eu vou entrar numa reunião agora, mas eu preciso de falar com você agora. Então eu já pré-estabelecia na minha primeira conexão com aquele interlocutor, com aquele ouvinte, com aquela pessoa que eu ia convidar, que eu só tinha 2 minutos para falar porque eu ia entrar em uma reunião. E aí assim as pessoas já ficam, né, mais preparadas para o meu corte. Aí eu fazia o convite e aí no final eu falava, João, como eu falei para você, eu vou entrar em uma reunião agora, mas eu quero saber, posso confirmar sua presença comigo amanhã? Ou se for uma reunião em casa, posso contar com você amanhã aqui na minha casa? E aí você encerra a ligação despertando uma curiosidade. Detalhe, se você transmite esse convite, que não é duplicável, através de uma mensagem do WhatsApp, normalmente a pessoa cria uma margem para gerar mais perguntas. E se ela começa a te perguntar muito no WhatsApp e você não responde, normalmente ela não vai ao compromisso. Então lembre-se, o papel do convite é gerar um encontro. O objetivo de um convite é gerar um encontro presencial ou online, tá bem? Porque de repente você vai apresentar o projeto para um amigo seu que está na Bahia, mas você também vai ligar para o seu amigo para convidá-lo. Ei, João, eu conheci um projeto super inovador que está em expansão pelo Brasil, inclusive esse projeto está chegando aí em Salvador e eu queria ter a oportunidade de compartilhar com você, porque através desse projeto a gente gera um consumo inteligente que é uma tendência de mercado. Me diga uma coisa, entre hoje e terça-feira, qual seria o melhor dia para a gente conversar? Entre hoje e terça-feira. Terça-feira, ok. Na parte da manhã ou na parte da tarde? À tarde. João, a gente pode fazer então uma conferência online para você ficar melhor 14 ou 16. Sempre criando 2 opções condicionantes. A gente sempre usa condicionante ou, para que a gente não dê uma brecha para a pessoa dizer, ah, quando eu tiver um tempo, eu ligo para você, ok? Então sempre entendam que o convite, ele tem a missão de despertar a curiosidade, ok? E ele deve ser uma ligação telefônica. Muito bom. Depois de fazer o convite, o objetivo do convite é levar a pessoa a uma apresentação de plano, ok? Hoje, a gente tem algumas possibilidades de apresentação de plano. A gente tem a reunião caseira, que para mim é a forma mais efetiva de gerar resultado nesse projeto. Por quê? Qualquer pessoa, sem custo de deslocamento, pode receber amigos em casa para falar de um projeto, para falar de uma oportunidade que gera o consumo inteligente, ok? Então, a caseira é o método mais duplicável, é o método mais assertivo. Aliás, eu verifico que as pessoas que estão na nossa rede hoje, que mais crescem, realizam com frequência uma reunião caseira. Uma coisa importante de dizer, a reunião caseira é na sua casa, ok? Por quê? Como que você vai convidar um amigo seu para ir à casa de uma outra pessoa conhecer um projeto? A probabilidade dele ir a essa casa de um outro amigo é baixa, porque o convite de uma reunião caseira é um convite íntimo. Eu ligo para alguém e digo assim, ei João, tudo bem? E aí, como é que estão as coisas? João, é o seguinte, eu tenho uma novidade para compartilhar com você, que é uma pessoa que eu tenho um grande carinho, é uma pessoa que eu respeito, tenho uma admiração, e queria te convidar para ir lá em casa tomar um café. Você pode ir lá em casa amanhã tomar um café comigo para a gente trocar uma ideia? Pronto! Agora, como é que você vai usar essa abordagem convidando alguém para tomar um café com você na casa de um terceiro? Não funciona. A pessoa vai achar no mínimo estranho. Como assim? Quer contar uma novidade para mim e vai me chamar para tomar café na casa de alguém? Com certeza ela vai especular que isso é um negócio, que isso é uma empresa e não necessariamente ela pode ser despertada em uma curiosidade. Então o convite em casa, ele é um convite simples e por isso essa reunião que gera maior nível de intimidade é uma reunião que nós temos maior número de fechamentos, ok? Além da caseira, a gente também tem as APNCs, enquanto reuniões de sistema, ok? Como eu falei para vocês, tudo que é grande começa pequeno, ok? Eu comecei a crescer livre em uma reunião caseira. Quando eu vim para Belo Horizonte e o nosso negócio começou a expandir, aí sim nós implantamos uma reunião de sistema. O que é uma reunião de sistema? É uma reunião onde vários empreendedores, normalmente quando você já tem aí 10 a 15 empreendedores na sua cidade, engajados, ok? Não somente cadastrados, mas engajados, comprometidos ao negócio, você já pode organizar uma reunião de sistema. Se você não sabe como fazer isso, peça apoio à sua liderança, a pelo menos um diamante acima que já tem um conhecimento sobre como funciona a estruturação de um sistema. E aí você cria esse sistema. Esse sistema, essa reunião, ela é de suma importância. Ao longo de 4 anos no marketing de relacionamento, eu faltei uma reunião de sistema em uma semana. Por quê? A reunião de sistema, ela vai gerar o que nós chamamos de prova social. Imagine você, convidou um amigo primeiro para ir à sua casa conhecer o projeto, ok?
Maravilha! Ele foi lá, gostou do projeto, viu sentido em desenvolver a Crescer Livre, se apaixonou pela missão, se apaixonou pela oportunidade de trabalhar, construir liberdade e ainda contribuir para acabar com a fome no Brasil. Só que ela ficou meio desconfiada. Aqui em Minas, então, né, a gente diz que mineiro é super desconfiado. O que você vai fazer com essa pessoa? Nessa apresentação de plano, você vai entender que o convite a uma próxima reunião, que seria uma apresentação em um sistema, vai gerar mais credibilidade e confiança, de forma que essa pessoa vai ter uma prova social de tudo aquilo que ela viu nas telas dos slides que passaram na sua televisão, na sua reunião caseira. Por quê? Quando a gente mostra a apresentação em casa, a gente está falando de algo que acontece na Crescer Livre. É diferente quando uma pessoa vai a uma reunião em um hotel, em um ambiente comercial e ela visualiza. É palpável, ela vê aquelas pessoas no palco compartilhando as suas histórias, compartilhando todas as suas conquistas, as viagens, ela consegue visualizar toda aquela missão, né? As imagens que a gente coloca das entregas. Então isso consolida tudo aquilo que ela assistiu e descredibiliza o quê? A desconfiança. Certo? Então você vai trazer a pessoa a uma reunião de sistema com uma prova social. E o nosso modelo de negócio diz que se você levar uma pessoa, um prospecto, até uma terceira apresentação de plano, com certeza você vai ter um bom fechamento, certo? A gente também tem as modalidades de reuniões que a gente chama de 1 a 1 ou 2 a 1. 2 a 1 é quando você, que acabou de começar no projeto Onyx Safira, de repente ainda não sabe apresentar o plano e precisa de uma liderança que vai acompanhá-lo a apresentar um projeto. Mas, como eu estou falando aqui hoje para Onyx e Safiras, eu quero dizer que vocês já precisam, o mais rápido possível, aprender a apresentar o plano da empresa para ganharem autonomia e fazerem as suas próprias reuniões. E aí, essas reuniões hoje, a gente também tem uma possibilidade, que são as reuniões online, ok? Outra coisa, nós estamos agora, a empresa lançou um projeto inovador que através do canal oficial da Crescer Livre, todas as noites, às 20 horas, com exceção dos finais de semana, nós vamos ter um grande líder da Crescer apresentando o plano, como eu fiz ontem na sexta-feira. Então, de repente, você ainda não consegue, se sente seguro, assista primeiro para você aprender, certo? Não existe outra forma de aprender a apresentar o plano senão assistindo as apresentações. Agora, se você ainda, mesmo não sente seguro, gostaria de uma pessoa assistir, você pode mandar o link, ok? Online, para que esse seu prospecto, o seu convidado assista. Mas detalhe, quando você convidar uma pessoa para assistir essa apresentação online, eu já te sugiro deixar pré-marcado que ao final da apresentação você vai ligar para essa pessoa, ok? Para você introduzir a quarta atividade geradora de renda, que é o fechamento, certo? Mas olha só, essa apresentação online, ela é uma forma, gente, muito interessante, vocês que estão começando agora, de também aprenderem a apresentar um plano. Não existe uma forma 100% perfeita de uma apresentação de plano. A ideia é que você consiga extrair os conceitos primordiais, a sequência lógica que existe através daquelas telas e que você também imprima a sua identidade. Não é verdade? Quando eu comecei a formatar a minha apresentação, a minha maneira de apresentar o projeto, eu peguei um pouquinho de várias apresentações. E aí você também coloca um pouquinho daquilo que você acredita, sem perder a sequência lógica, ok? Porque tudo tem uma sequência e é importante você respeitar essa sequência. Então, você que está aí, que é Onyx, que é Safira, e ainda está apoiando o seu negócio, dependendo de alguém, de um terceiro que faça as apresentações para você, fica uma dica, você só vai crescer efetivamente nesse negócio quando você aprender a apresentar o plano. Se desafie. Dedique 1 hora por dia a estudar a apresentação de um plano. Agora, todos os dias à noite, vocês têm uma aula através de líderes de sucesso que apresentam. Treine com pessoas. Eu já treinava com espelho, eu gravava as minhas apresentações, mas se desafie. Sabe por quê? Quando a gente fala na Crescer que nós queremos oferecer às pessoas uma condição de protagonismo, a pessoa que alcança o nível de protagonismo é a pessoa que assume uma condição de autonomia. E as pessoas que estabelecem uma vida com autonomia, elas não criam relações de codependência nos seus relacionamentos afetivos, nos seus relacionamentos profissionais. E aqui é essa mensagem que a gente quer transmitir para você. Quando você assume a condição de autonomia, de conseguir transmitir a apresentação do plano, mesmo que ela não seja perfeita ainda, mas que você efetive uma apresentação, aí sim você está se tornando um
protagonista da sua vida, um protagonista da Crescer Livre, certo? Ok, gente, vamos recapitular aqui. Nós estamos falando, já baguncei bastante o quadro, né? Mas vou deixar aí, se você não tem papel e caneta, pegue e anote, porque dessa vez o treinamento não tem slides, justamente para que você possa ouvir, captar e transferir para o seu caderno. Esse é um caderno que eu tenho, exclusivo da Crescer, e aqui estão todos os treinamentos que eu também vou. Lógico, a gente aprende todos os dias, então eu também vou a alguns treinamentos. Recentemente eu fui ao Experience ministrado pelo Gustavo Secato, diretor da nossa empresa. Tá todo o treinamento dele aqui anotado, ó. Todo aqui anotado. Então, carrega o seu caderninho, onde você vai fazer sua lista, onde você vai registrar suas anotações, onde você vai construir o seu plano de trabalho, onde você vai registrar os seus treinamentos, ok? E carrega esse caderno aonde você for. Muito bom, então vamos lá. A gente falou da dedicação aqui de 1 hora na construção de uma lista, certo? Ao fazer os convites, e pensando que cada convite você vai gastar uma média de 2 minutos, vocês vão gastar uma média de 2 horas para fazer convites. Uma coisa importante, eu vou apagar aqui para a gente continuar a matemática do negócio. Eu sempre digo isso, o nosso negócio é baseado em uma matemática, certo? Quando você ligar para 50 pessoas e convidá-las a conhecer o projeto, normalmente você vai ter 30 pessoas que irão atender a sua ligação, certo? Se o convite for de forma profissional, você vai ter normalmente 17 pessoas que vão se interessar, e possivelmente vão confirmar a presença, 17 a 25, tá bom? Então 17, deixa eu apagar aqui, gente, peraí. 17 a 25 pessoas vão se interessar e vão confirmar a presença em alguma apresentação de plano, ok? Só que o que vai acontecer? Veja só, independente se é para uma reunião de sistema, independente se é uma apresentação 1 a 1, independente se é um convite para assistir uma apresentação online, independente que seja uma reunião caseira, quando você tem 17 a 25 confirmados, normalmente metade vão efetivamente comparecer a esse compromisso. O que eu estou dizendo? Que 8 a 10 ou até 12 vão comparecer. É claro que o nível de credibilidade do convite, aliás, da pessoa que faz o convite, vai aumentar esse número. Mas essa é uma média nacional, uma média do modelo de negócio, certo? 8 a 10 vão comparecer. E aí o que vai acontecer? 8 a 10 pessoas assistindo uma apresentação de plano é totalmente suficiente para que você possa alcançar o resultado desejado. O que eu quero dizer com isso? Que você não tem que ter ansiedade de apresentar o projeto para 100 pessoas. Você que começou agora ou está educando e informando alguém que caminha com você no seu time, 8 a 10 pessoas, se elas comparecerem a uma reunião caseira, se elas forem a uma reunião de sistema, você vai conseguir gerar o fechamento. Por quê? Quando 8 a 10 comparecem e assistem o plano de forma profissional da Crescer, normalmente 1 a 3 vão te dizer sim. Eu quero fazer parte desse projeto. Eu quero empreender de forma social. Eu quero construir a minha liberdade. Eu quero ajudar a erradicar a fome no Brasil. Aonde eu quero chegar com isso? Não sofram, porque 7 a 9 pessoas vão falar não para você. E tá tudo certo, porque esse negócio é muito mais feito de não do que de sim. Qual é a diferença que eu, Grazi, tenho hoje, 1 ano e 4 meses, enquanto Blue Diamond para você que é Ônix e Safira? Com certeza se resume aos números. Eu já ganhei muito mais não que você, certo? E se você continuar convidando, se você continuar apresentando os planos, se você continuar persistindo e diante de um não ter resiliência, você vai fazer os números que eu fiz e naturalmente vai chegar onde eu cheguei. Por isso aqui não tem ninguém melhor que o outro. Por isso aqui, esse negócio é inclusivo para todo mundo, não importa a sua cor, não importa a sua religião, não importa a sua escolaridade, não importa se você tem profissão ou não tem profissão, não importa o seu passado.
Se você fizer os números do negócio, você vai conquistar o seu objetivo. E aí eu volto a falar do que eu mencionei no início desse treinamento. Se você tiver persistência e tiver resiliência, você vai chegar. Por que a resiliência? Porque esse negócio é muito mais feito de não do que de sim. Às vezes você fez a sua lista e os 10 primeiros nomes eram pessoas da sua família, amigos íntimos, e aí você cheio de motivação no seu coração, nossa, eu quero fazer com a minha família, eu quero que eles cresçam. Aí você apresenta o plano para todo mundo da sua família e ganha 7 nãos dentro da sua casa. Aí o que acontece com muitas pessoas? Desanimam. Elas deixam de acreditar no seu sonho pelo não do outro. Nunca faça isso, porque o seu sonho só você pode realizar ele. Não foque, não coloque o seu pensamento nos nãos que você recebeu. Continue, porque você vai receber o seu 1 ao 3 sim, ok? Grazi, mas eu já apresentei 10 planos e eu não ganhei 1 a 3 sim. Opa, aí tem um ponto, que eu vou te explicar agora o porquê que isso pode estar acontecendo. E isso acontece com muitas pessoas no nosso negócio. Veja só, quando a gente apresenta um plano da Crescer, imediatamente após o plano, a gente tem que fazer o fechamento. Se você não sabe muito ainda como conduzir um fechamento, hoje o meu objetivo não é te ensinar, ok? Aqui no canal no YouTube vocês vão acessar, a gente tem um treinamento que é como tratar objeções e fazer um fechamento. A gente até vai regravar agora esse treinamento, mas ainda está disponível, então acesse, ele, se eu não me engano, ele tem 1h30 e você vai aprender a como, imediatamente após a apresentação de um plano, conduzir o fechamento. Mas olha só, o objetivo de um fechamento é você fazer com que depois que uma pessoa conheceu o projeto, ela te diga sim, não, ou às vezes ela vai te dar um talvez. Se a pessoa te falou sim, você vai cadastrá-la imediatamente, ok? Você já verifica como vai ser a forma de pagamento e já cadastra aquela pessoa. Se a pessoa te falar não, respeite o não dessa pessoa, porque o não de hoje não é um não eterno. Para vocês terem uma ideia, há 1 ano e 4 meses atrás, eu apresentei esse projeto para um irmão meu. E ele não se interessou. E eu não fiquei forçando a barra, porque a gente não tem que convencer as pessoas a vir trabalhar no projeto. Elas que precisam ser tocadas, elas que têm que ser convencidas de que esse negócio faz sentido para o momento de vida delas. Até porque, se você convencer alguém a entrar nesse projeto, sabe o que vai acontecer? Essa pessoa vai te dar trabalho. Porque você vai ter que convencê-la a fazer uma lista, você vai ter que convencê-la a fazer os convites, você vai ter que convencer ela a ir a uma reunião de sistema toda semana, e aí você vai se desgastar e não vai dar certo. Então não traga uma pessoa pelo convencimento, traga uma pessoa porque essa pessoa sentiu no coração que o projeto da Crescer faz sentido para ela, ok? Independente da motivação que leve ela a querer fazer parte desse negócio. Então veja só, se você ganhar um não entenda que é eterno. Por quê? Há 3 meses atrás, eu recebi uma ligação do meu irmão dizendo que queria participar do modelo de negócio e trabalhar comigo na Crescer. E hoje ele trabalha muito, está crescendo, seguindo os passos. E se eu tivesse insistido? E se eu tivesse sido inconveniente? E se eu tivesse sido chata? Será que ele se sentiria confortável em me ligar e falar comigo do desejo dele, desse momento, participar do projeto? Então não seja um empreendedor insistente, uma empreendedora insistente. Faça os números do negócio, porque a cada 10, 1 a 3 vão entrar. Mas, se você possivelmente já está apresentando para 8 a 10 pessoas e ainda não conseguiu dar um passo à frente, com certeza você está falhando nessa atividade, que é onde muitas pessoas perdem o seu negócio. Veja só, quando uma pessoa te falar um talvez, exemplo, não me deu sim, não me deu não. Grazi, gostei do projeto, mas estou com algumas dúvidas. Grazi, gostei do projeto, mas não tenho dinheiro, preciso arrumar o meu cartão de crédito. Grazi, gostei do projeto, mas eu não sei se esse negócio se encaixa no meu perfil. Grazi, gostei do negócio, mas queria entender como funciona a logística. Se você não se tornar uma pessoa que vai gerar a educação e a informação, você não vai conseguir transformar o seu prospecto que te deu um talvez em um não ou em um sim. Veja só, eu vou agora sentar aqui e vou abrir uma página que está lá no Eric Worre, que eu acho importantíssimo você entender isso. Exatamente falando sobre o acompanhamento.
Na página 93 do livro GoPro, que é a Bíblia do nosso negócio, o Eric Worre fala o seguinte: o único motivo para você fazer uma apresentação de plano é marcar a próxima apresentação. O que o Eric Worre quer dizer com isso? Que a maior parte das pessoas, pode deixar, a maior parte das pessoas, que eu vou usar um pouquinho aqui, a maior parte das pessoas que apresentam um plano, aliás, desculpa, que assistem um plano, elas não vão entrar imediatamente. A grande maioria vai te falar um talvez. Por quê? Elas precisam de alguma informação que torne a elas suficiente para encorajá-las a tomar uma decisão. Então, quando você perceber que uma pessoa está te falando talvez, mesmo que de maneira subjetiva, você precisa fazer essa pergunta à pessoa: João, qual é a informação que você gostaria de receber para que através dela você se sentisse mais seguro para tomar a sua decisão de empreender na Crescer? Porque se você também deixa solto, você não consegue captar qual é a informação que você tem que transmitir a essa pessoa. E aí olha o que o Eric Worre fala. Quando comecei, eu concluía toda a apresentação perguntando: o que você achou? Ninguém me disse que isso era uma das piores coisas que eu podia fazer. Parecia a sequência natural do que dizer, mas os meus resultados eram péssimos. Que é o que muitas pessoas fazem. Apresentam o plano e imediatamente falam: e aí, João, você gostou do projeto da Crescer? Essa não é uma pergunta assertiva, essa não é uma pergunta poderosa. Lá no treinamento que eu estou falando a vocês, eu conduzo um script que ajuda a conduzir o fechamento. Então, o Eric Worre diz: pedi ajuda a um dos meus primeiros mentores e disse, uma pausa aqui, pedi ajuda a um dos meus primeiros mentores. Olha que bacana. O que ele está falando com essa frase? Que ele não chegou onde ele chegou sozinho. Peça ajuda. Se você estiver cometendo algum erro, se você estiver identificando que tudo aquilo que você faz não está trazendo você o resultado desejado, tenha humildade. Quarta característica. Vamos lá? Persistência, resiliência. Eu esqueci a terceira que eu falei, mas vamos lá, depois a gente recapitula. Quarta, obediência ao método. Legal, mas não só isso. A quarta, tenha humildade. As pessoas que mais crescem nesse projeto são aquelas que têm humildade de compartilhar as suas dificuldades e principalmente de esvaziar o copo. Se você entra nesse negócio e aí você assiste 2, 3 treinamentos, lê o GoPro inteiro, acha que está craque no projeto, você está equivocado. Esse modelo de negócio, gente, ele leva de 2 a 5 anos para transformar uma vida. Tudo que eu vivo enquanto transformação na minha vida hoje é resultado de 4 anos que eu dedico a esse modelo de negócio, que eu estudo, que eu capacito, que eu aprendo, que eu ensino, e a gente aprende muito ensinando. Por isso seja um bom duplicador, por isso seja uma pessoa que deseje compartilhar tudo aquilo que você está recebendo hoje, certo? É o que eu falo, quando a gente está com o copo cheio, a gente não consegue absorver novas mensagens. Então, independente de qual é o seu histórico profissional, independente de qual seja a carreira que você ocupe hoje, que talvez você tenha êxito nessa carreira fora do modelo do marketing, mas se aqui você não está conseguindo ter sucesso, possivelmente você precisa esvaziar mais o seu copo, ok? Para dar mais passos para frente. Falando em esvaziar, só um minutinho, uma pausa. Vamos lá. Continuando o que o Eric Worre falou então. Ele diz, né? Ele terminava as apresentações e perguntava para as pessoas, e aí, o que achou? E aí ele começou a observar que ele estava tendo um fracasso nessa pergunta e o negócio dele estava muito ruim. E aí ele foi pedir uma ajuda para um mentor e olha o que o mentor disse a ele. Eric, o único motivo para fazer uma apresentação é marcar a próxima apresentação. O que ele quer dizer com isso? Que não necessariamente a pessoa vai fechar no primeiro momento que ela conhece o projeto. Mas se você conduzir essa pessoa a um segundo compromisso, que nada mais é do que uma segunda apresentação, com certeza você vai conseguir gerar um melhor fechamento através de um acompanhamento. Continuando, isso foi arrebatador. Pensei que o motivo para uma apresentação fosse cadastrar o prospecto e ele explicou que se você terminar cada apresentação agendando a próxima, no final o prospecto será educado sobre a oportunidade e tomará uma decisão bem informada. Sabe o que a gente percebe? Que muitas pessoas que entram na primeira apresentação de plano, elas entram por 2 motivos. Uma é porque elas realmente tiveram a visão, por si só. Ok?
E se a pessoa entrou na primeira apresentação, além dela ter a visão, se ela foi pela visão por si só, ela viu, ela conseguiu enxergar o mercado, ok? O outro motivo, com certeza, ela foi convencida. Agora presta bastante atenção no que eu vou falar para vocês. Acontece aqui e aqui. Eu, Grazi, entrei para o projeto na primeira apresentação, pela minha visão, certo? Acontece muito quando você está compartilhando o projeto, apresentando o plano, e as pessoas no quinto, sexto slide já te perguntam assim, como é que entra nesse negócio? Quero me cadastrar. Semana passada mesmo eu estava em São Paulo fazendo uma apresentação dentro do Instituto Livres e tinha uma pessoa que estava lá, um empreendedor, um cara altamente visionário, que quando ele viu no quinto, sexto slide, ele já levantou, foi até a equipe e já perguntou, eu quero fazer parte desse negócio. Ele nem precisou chegar até o final, porque ele teve uma visão. Só que quando a pessoa não tem a visão e normalmente entra, pode ser que você a convenceu a entrar nesse negócio. E aí sabe o que acontece? No dia seguinte ela acorda, porque a decisão não veio de uma informação que ela abstraiu, que ela conseguiu extrair, e ela se arrepende. E aí ela pede chargeback. E aí ela entra no projeto, mas ela não desenvolve. E aí na hora que você convida ela em 24 horas para construir uma lista, ela não quer, porque ela não entrou pelo convencimento pessoal, ela não entrou pela visão pessoal, ela entrou porque você tentou provar para ela que ela tinha que fazer aquilo. E olha que o Eric Orre deixa bem claro para a gente no livro. No final, o prospecto será educado sobre a oportunidade e tomará uma decisão bem informado. É muito importante. Às vezes eu vejo que as pessoas têm pressa no cadastro. É melhor você ter pressa de educar e informar para que a decisão da pessoa seja assertiva e ela entra e permaneça, desejando realmente desenvolver esse negócio. Porque se ela entrar convencida, primeiro, ela não vai querer desenvolver. Ela vai querer ir no tempo dela. E o tempo dela pode ser 1 mês, 2 meses, 3 meses. E terceiro, ela pode se arrepender e você depois sentir frustração. Detalhe, essa frustração que você sente, você é parte dela. Porque você não deixou a pessoa captar a visão por si só. Você tentou fazer com que ela enxergasse aquilo que você enxerga. E você, ao invés de convencer a pessoa a ter a sua visão, dê a ela informações e eduque ela para que ela construa essa visão por si só, ok? Finalizando a última parte do Eric Orre. O objetivo em minha mente passou de conseguir o prospecto, entre aspas, na primeira apresentação, para simplesmente manter um processo vivo, agendando o próximo follow-up. O que é o follow-up? É justamente o acompanhamento. É onde as pessoas perdem muito prospectos. Por quê? Não fazem mais nenhum nível de contato no dia seguinte. E existem algumas estatísticas que dizem que quando a gente faz esse follow-up, esse acompanhamento 24 horas após a primeira apresentação de plano, existe 80% de chance da pessoa aderir ao projeto. Se você deixa para fazer em 48 horas, esse percentual já diminui para 40%. Se você deixa para fazer em 72 horas, esse percentual já diminui para 20%. Então, o follow-up, o acompanhamento também, imediatamente após a primeira apresentação, onde não houve um fechamento, que a pessoa veio pela sua própria visão, ele deve ser feito de forma efetiva. E aí, o que eu te sugiro? Principalmente em se tratando agora de uma semana que está antecedendo o fechamento. Eu vou apagar aqui agora e vou explicar a última parte do nosso treinamento, porque eu tenho certeza que se vocês fizerem isso, naturalmente vocês terão mais resultado. Eu sempre fiz isso, principalmente quando eu comecei nesse negócio. E vocês que são Ônix e Safiras, eu sugiro que vocês façam isso não só do trabalho que vocês fazem, mas também da rede de vocês. Vocês concordam comigo que as pessoas que vocês acabaram de cadastrar nesse projeto ainda não sabem, aliás, não têm o conhecimento ou não têm habilidades e competências bem desenvolvidas nessas 5 atividades geradoras de renda? Então, alguma parte desse processo, que a gente tem que manter como um processo vivo, segundo o Eric Orre, ela pode ser executada por você junto com a pessoa do seu time. Então é o seguinte, eu gosto de trabalhar muito, não só com uma lista de nomes, mas também com uma lista de acompanhamento. Eu sempre fiz isso. Hoje eu não faço mais porque a minha forma de atuação como Blue Diamond é diferente de vocês que são Ônix e Safiras, ok? O que você vai fazer? É simples. Você vai fazer uma lista onde você vai colocar
todos os nomes dos prospectos. O que são prospectos, Grazi? Uma pessoa que você convidou e já assistiu uma apresentação de plano, ela é chamada prospecto. Antes ela assistir a apresentação de plano, ela é um convidado, ok? Você vai colocar aqui a data que a pessoa assistiu aquela APNC. Você pode colocar também, para você, se você quiser resgatar uma memória, afinal de contas são muitas pessoas, você vai tentar colocar qual que foi o tipo daquela PNC. Aqui você pode colocar assim, equipe. Aqui você vai colocar sim, não, talvez. Veja só, a gente então está falando de uma lista de acompanhamento que você pode fazer num caderno com uma caneta. Não precisa ter notebook e não precisa fazer no Excel. Eu nunca fiz em Excel. Eu sempre fiz aqui. Sabe por quê? Quando eu faço aqui, eu ensino as pessoas que qualquer pessoa, na simplicidade, podem trabalhar e executar esse negócio com sucesso, ok? Então, veja só. Imagina que eu, Grazi, vamos entender uma coisa. Eu, Grazi, apresentei o plano para o João. Tá? Vamos tentar desenhar assim, ó. Grazi já tem uma pessoa cadastrada, que é a Maria. Mas ainda não trouxe outra pessoa para o projeto. Então eu, Grazi, eu quero fazer apresentações para poder trazer mais um. Eu fiz 10, trouxe a Maria, vou fazer mais 10 para trazer a minha segunda perna e fechar o meu binário. Aí eu fui lá e apresentei o projeto para o João. Então, falei com o João. João, que dia que eu apresentei o plano para o João? Apresentei o plano para o João dia 24/10/2019. Qual a PNC que o João compareceu? Foi uma reunião na minha casa, foi uma caseira. Equipe, não tem equipe, é um prospecto meu. Quando eu terminei a apresentação com o João, eu fiz o fechamento, ok? Maravilha. Na hora que eu fiz o fechamento com o João, ele não me deu um sim de cara. Mas também não me falou não. O João me falou talvez. E ele me falou talvez porque ele está esperando um cartão de crédito. Ok. Então, o João, na minha lista de acompanhamento, é um talvez aguardando um cartão de crédito. Só que lá na minha caseira, não estava só o João. Também estava o Pedro. Então, Pedro, que também foi na minha caseira do dia 24/10, me falou não. Ok? Não. A Ana também estava na minha reunião caseira, no dia 24/10. Caseira. Ela não é de equipe, é minha prospecta. Ela não falou sim, ela não falou não, ela falou talvez. E o que ela falou talvez? Porque ela ficou com dúvidas sobre como comprar. Por que você sabe que ela ficou com dúvida disso, Grazi? Porque quando terminou a apresentação de plano, eu fiz a pergunta para a Ana. Ana, baseada no que você assistiu aqui, já que você gostou do projeto, qual é a informação que você gostaria de receber para que você pudesse ter condições de tomar a decisão de fazer ou não fazer parte da Crescer? Ela falou, Grazi, gostei muito, mas eu queria saber um pouco mais como é que compra, como é que funciona a plataforma. Aí eu já marquei o segundo compromisso com ela e ela foi para a minha lista de acompanhamento no talvez dúvidas como comprar. Ok. Imagina que eu convidei a Maria para ir na reunião caseira e a Maria não foi à minha reunião caseira porque ela teve um problema. Mas como eu tenho um senso de urgência elevado, eu convidei a Maria para uma reunião para um café, que aconteceu alguns dias depois. Então eu vou colocar a Maria na minha lista de acompanhamento. Maria, a data da Maria foi dia 26, ela não foi na minha caseira. E foi uma reunião 2-1. Foi eu, o meu líder e a Maria, porque eu ainda não sei apresentar o plano. E a Maria também não foi da minha equipe, né? É minha prospecta. Ela não me falou sim. Aliás, vamos pegar, finge que é outra Maria, tá, gente? Maria 2 aqui. Ela não me falou sim, ela não me falou não, ela me falou um talvez. Por quê? A Maria gostaria
de conhecer a estrutura da empresa. Ok? Então, imagina só, a Grazi está trabalhando, apresentando para a sua lista de contatos, para os seus prospectos, para que eu consiga trazer a minha segunda perna, tá bom? Vamos trocar esse nome aqui, só para a gente não misturar agora. Vamos colocar aqui José. Então, imagina que eu já tenho José cadastrado. E a Grazi não está fazendo o trabalho só para ela trazer a segunda perna. A Grazi também está ajudando o José a duplicar o processo. Então, onde eu quero chegar com isso? Eu gosto de fazer a minha lista de acompanhamento, mas eu também gosto de fazer o acompanhamento dos prospectos da minha equipe. Eu sempre fiz isso. Porque as pessoas que acabaram de entrar no projeto não sabem e não conseguem fazer esse acompanhamento sozinho. Então imagina que o José levou na reunião de sistema 2 amigos. Ele levou o Bruno no dia 27/10/19, que a PNC que foi? Sistema. Aí eu vou ligar para o José. José, aliás, vou ligar não. Na hora que acabou a PNC, eu estava junto com o José, porque a minha missão é ajudá-lo a acompanhar também os seus fechamentos. E aí, eu e o José verificamos que o Bruno, que foi na PNC no sistema, ou seja, é da equipe, agora eu coloco a equipe do José, para eu identificar de onde é. Não falou sim para o José, não falou não, falou talvez. Por quê? Ele está com dúvidas e ele quer entender se esse negócio da Crescer não é uma pirâmide. Esse aqui foi o ponto. Ele quer entender isso melhor. O José levou também na reunião do sistema a Joana. No dia 27/10/2019, na reunião do sistema, o José levou a Joana. Então, eu estou fazendo a minha lista, a Grazi. Então, a Joana é um prospecto da lista da equipe do José. Ela não falou sim, ela não falou não, ela falou talvez. E o talvez dela é um cartão de crédito. Falta o cartão de crédito. Ela gostou, tá dentro, mas falta o cartão. Vamos parar por aí. Hoje é dia 26 de outubro. Imagina se você hoje sentar, parar, para mapear todas as pessoas que você apresentou o plano nos últimos 2 meses e que te falaram talvez. Imagina se você trazer a sua equipe para perto de você e mapear todos os prospectos delas. Eu tenho certeza que você vai fazer uma lista com muito mais de 10. E aí lembre-se que a cada 10, no mínimo 1 a 3 vão se cadastrar no projeto. Aonde eu quero chegar com isso, gente? Muito importante, veja só. Vocês agora vão fazer uma próxima etapa, que é uma ligação de follow-up, que é uma ligação de acompanhamento. O objetivo dessa lista agora é ganhar um sim ou um não, porque elas já estão no talvez. E aí você precisa trabalhar esse acompanhamento. Eu vejo que muitas pessoas mostram plano, mas não fazem o follow-up, não fazem o acompanhamento. E quanto mais rápido, quanto maior o seu senso de urgência no acompanhamento, mais efetividade você vai ter. Eu errei muito nisso em várias vezes, em várias fases no meu modelo de negócio. Por quê? Eu apresentava e aí eu viajava, não dava sequência no follow-up. E aí se você não dá sequência, não faz acompanhamento, você não vai ter efetividade. Então o que eu te sugiro? Principalmente na reta final de um mês, faltando 5, 6 dias para acabar aquele mês, constrói a sua lista se você não tem ainda. E aí já começa a criar esse hábito. Fez a caseira, já coloca lá para você ter uma noção da dinâmica do seu negócio. E através disso, você também consegue estabelecer os seus números. Quando a pessoa fala assim para mim, Grazi, eu não estou tendo muito êxito no projeto, o que é que está acontecendo? A primeira pergunta que eu faço para a pessoa é assim, aliás, outro dia mesmo eu escutei assim, alguém falando para mim, eu estou pensando em desanimar, não sei se esse negócio é para mim. Aí eu falei assim, peraí, vamos lá. Vamos conhecer os seus números primeiro, para a gente saber se você está indo para a direção certa. Não importa a velocidade, o que importa é a direção. Aí eu falei para ela assim, quantos planos você mostrou até... Quanto tempo você tem de projeto? Ela falou assim, 30 dias. Eu, legal. Nesses 30 dias, quantas pessoas você já apresentou o plano? Aí ela ficou olhando assim para mim. Aí eu falei, começa por aí. Se você não conhece os números do seu negócio, como é que você vai poder dizer se você está indo para o caminho certo? Ou eu vou poder ajudar você enquanto uma mentora?
Então, gente, quem mais tem ordem, quem mais tem disciplina, que também é uma característica das pessoas de sucesso e conseguem organizar o seu trabalho, vão ter mais chance de ter êxito e sucesso, ok? Então, organizada a lista, você vai trabalhar para ligar para essas pessoas e vai marcar os compromissos. Então, Ana, aquele dia, né? Imagine que é dia 24 que ela foi na minha caseira. No dia 25, eu já estou ligando para a Ana se o compromisso não foi agendado no próprio dia 24 e marcando um café com ela, para eu abrir a plataforma da Crescer e mostrar para ela ao vivo como fazer uma compra. Imediatamente, eu estou convidando o João para ir a uma outra apresentação de plano, de repente com o pai dele, que tem o cartão de crédito, para que o pai possa conhecer esse projeto e ajudá-lo a viabilizar emprestando esse cartão de crédito para ele. Ou seja, eu tenho que criar iniciativas que eu gere um segundo compromisso na minha lista de acompanhamento para que depois essa lista de acompanhamento me dê um sim ou um não. Tá bom? Agora, se você não mapeia a sua lista de prospectos, se você não acompanha, como é que você vai ter efetividade? Então, a primeira dica, vocês que estão começando agora, quanto mais se educarem a fazer da forma correta, mantendo ordem, mantendo disciplina, mais progresso vocês vão ter. É assim que mostra a bandeira do nosso país, não é isso? Ordem e progresso, ou seja, o progresso só é antecedido quando há ordem, ok? Então organize a sua lista de contatos, mas organize sempre a sua lista de acompanhamentos. E detalhe, vocês que são ônix e safiras, com certeza ainda também estão aprendendo a desenvolver habilidades. Se os números que vocês estão fazendo ainda não estão gerando o resultado que vocês almejam, lembra que o Eric Orri fez aqui? Ele pediu ajuda a um mentor. O que eu quero dizer com isso? Tenha um mentor. Todos nós precisamos de um mentor. Um mentor é muito mais do que um patrocinador. O mentor é uma pessoa que você confia, que você admira, que tem resultados melhores que os seus, que é uma pessoa que talvez goste de contribuir, que possa te ajudar, né? Escolha uma pessoa, não necessariamente esse mentor tem que ser um diamante. De repente você é ônix hoje, mas tem ali um esmeralda que você vê que é uma pessoa dinâmica, que já está num patamar um pouco acima de você, que talvez vai ter até mais tempo disponível para te ajudar. Então busque esse mentor, porque às vezes a gente, né, almeja querer ter mentores que às vezes estão em patamares que não é porque eles não desejem ajudar, mas porque às vezes o número de pessoas não os permite dar tamanha atenção, ok? Aqui no canal a gente sempre vai fazer essas reuniões também de mentoria, que são justamente, qual é o papel de um mentor? É dar a direção, tirando um pouco dos atalhos, para que você possa não errar nos erros que cometemos. O Jim Rohn, ele fala uma frase que eu acho espetacular nesse modelo de negócio, que é o seguinte: não existem erros novos cometidos no marketing de relacionamento. O que existem são pessoas novas cometendo os mesmos erros. Então, quando uma pessoa fala assim, Grazi, eu apresentei muitos planos e ainda não consegui cadastrar ninguém, já falei para 20 pessoas, com certeza essa pessoa está cometendo um erro que eu cometi lá atrás. Não existem erros novos, existem pessoas novas cometendo os mesmos erros. Ela não faz o acompanhamento, porque eu também não fazia, eu não fechava. Aí um dia eu pedi um mentor uma ajuda. Peraí, eu apresento tantos planos e não fecho, o que está acontecendo de errado? Aí ele me perguntou, Grazi, você mantém o acompanhamento, o follow-up dessas pessoas? Não, como é que faz isso? Aí ele me ensinou a fazer isso aqui. Hoje eu estou te ensinando para que você não erre aonde eu errei também, ok? Então, gente, lista, convite, apresentação de plano, fechamento e acompanhamento. Essas são as 5 fontes geradoras de renda que devem ser desenvolvidas por ônix, safiras, por Blue Diamond, por qualquer pessoa, independente do patamar que ela alcance hoje. Se eu quero hoje, por exemplo, abrir uma nova linha, eu sou Blue Diamond, estou abrindo uma nova linha agora, por onde eu começo o meu trabalho? Da mesma forma que você que é ônix vai trabalhar uma nova linha para se tornar um safira. Eu vou construir a minha lista de contatos. Hoje mesmo eu vou convidar essas pessoas. Segunda-feira eu vou fazer uma reunião caseira na minha casa para que eu coloque como meta 8 a 10 pessoas nessa reunião, de forma que eu tenho que ter, para ter 8 a 10 aqui, 16 a 20 confirmados, o dobro. E nessas 8 a 10 pessoas que estarão aqui comigo, eu possa gerar de 1 a 3 fechamentos. Se elas não tomarem a decisão de entrar imediatamente, está tudo certo, elas vão ser colocadas na minha lista de acompanhamento para que eu possa fazer o follow-up imediatamente em 24 horas, levando educação e informação para que elas tomem decisão e comecem a empreender junto comigo, para que juntos a gente possa acabar com a fome no Brasil, tá bom? Resumindo, coloque tudo isso com muita simplicidade, mas mais importante
do que a velocidade é você manter a constância desse projeto. Se você tirar 8 a 10 horas por semana, 1 hora para construir lista, 2 horas para convidar, 2 a 3 horas para apresentar plano e dedicar mais 2 horas para fazer o follow-up, o acompanhamento, com certeza você vai crescer em vários degraus. E aí você tem que entender o seguinte, o que te move a querer ter resultado também é traçar o seu objetivo. E aí eu te pergunto, a gente está chegando aí no final do mês, qual é o seu objetivo nesse mês? Você quer ser um doador de quantos quilos de alimento? Esquece do PIN, o PIN é um resultado como consequência. Por exemplo, vamos abrir aqui o plano de carreira. Você é Safira. Seria legal você, este mês, chegar no dia 31, sendo um doador de 150 quilos de alimento, fazendo com que a sua rede doa mês que vem para Araçuaí 150 quilos de alimento? Para isso você vai ter que trabalhar e se tornar um Rubi. E como se tornar um Rubi? Convoque o seu time hoje, que todo mundo que está abaixo de você, construa com eles a lista de acompanhamento, construa com eles uma agenda de trabalho de hoje a 31, para que todos eles possam fechar a meta de pelo menos 10 planos mostrados, para que cada um possa trazer 1 a 3 convidados. Engaje com o seu time. Não trabalhe dando ordens. Esse negócio não é de você ser chefe de ninguém. Esse negócio é de você ser líder. E liderar é liderar pelo exemplo, é criar engajamento, é criar sinergia, é criar relacionamento. Chama as pessoas para tomar um café na sua casa, convoque elas para ir a uma franquia. A gente tem tantas franquias aqui em Belo Horizonte, em São Paulo, no Rio, aliás, em vários lugares do Brasil. Se você ainda não tem uma franquia nessa cidade, não tem problema, convida para tomar um café na sua casa. Gente, vamos vir todo mundo aqui para casa? Vamos construir a nossa lista de acompanhamento? Vamos relembrar todo mundo que a gente apresentou plano nos últimos 2 meses? Grazi, mas eu não lembro dos nomes, não tem problema, pega o seu WhatsApp, relembra as suas fotos que você postou nos últimos 2 meses, vai recapitulando o nome daqueles prospectos que assistiram o plano. Enfim, existem várias possibilidades para você trabalhar de forma ordenada e ter sucesso. Você só não vai ter sucesso se você quiser ficar na sua zona de conforto e não fazer aquilo que for necessário, tá bom? Bem, eu vou encerrar o meu treinamento aqui. Quero agradecer a presença de todos vocês. Me sinto muito grata em poder compartilhar, em cada vez mais gerar essa contribuição. Peço a vocês que me deem um feedback se esse conteúdo agregou valor a vocês, se existem algumas dificuldades, se existe alguma dificuldade, se existe algum conhecimento que você não tem ainda, se existe alguma informação para que nos próximos encontros eu possa preparar e programar conteúdos que realmente vão agregar valor à vida de vocês, que vão agregar valor ao negócio, para que vocês possam realmente crescer e juntos, sempre juntos, combater a fome no Brasil, que é a missão da nossa empresa, tá bom? Excelente semana, excelente fechamento e espero que nós possamos encontrar aí pelas viagens, em vários lugares do Brasil, levando essa oportunidade a pessoas que não sabem como podem empreender e ter sucesso, por isso não julgue ninguém para colocar o nome na lista. E mais importante que isso, que a gente vai trabalhar junto para levar alimento à mesa dos famintos, que nem a oportunidade de um papel e uma caneta às vezes eles têm, porque a fome tem pressa e primeiro a gente sacia a fome para depois a gente levar o conhecimento e engajá-los numa oportunidade como essa, tá bom? Deus abençoe todos vocês, que vocês tenham muito sucesso, nunca deixem de sonhar, nunca! E se vocês forem chamados de louco nessa jornada, fiquem tranquilos, porque como diz o Albert Einstein, insanidade e loucura é a gente continuar fazendo as mesmas coisas todos os dias e esperar por resultados diferentes. Continuem fazendo com constância, com resiliência, com persistência, que eu tenho certeza que vocês vão chegar a patamares inimagináveis e vão chegar a lugares que nem vocês acreditavam sonhar um dia, tá bom? Deus abençoe, fiquem com Deus e até a próxima!